Olá, caros alunos, boa tarde. Para mim é uma satisfação estar entrando novamente em contato com vocês, mesmo que seja à distância. Espero que estejam todos bem. Sabemos que o momento é difícil para todos em virtude da pandemia, mas se Deus quiser tudo vai passar e em breve estaremos retornando com as atividades presenciais, tá certo? Mas enquanto isso, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos através de videoaulas. E essa primeira videoaula a gente vai rever os últimos conteúdos vistos nas últimas aulas presenciais. Aqui é o 8º ano, tá certo? 8º ano B. E nossos conteúdos estudados foram números racionais, em especial porcentagem, e também potências e raízes. Para a videoaula de hoje, a gente vai ver apenas porcentagem, e para as próximas videoaulas a gente vai ver potência de um número racional e em seguida raiz quadrada exata de um número racional, tá certo? Então vamos para a videoaula de hoje. Porcentagens e frações. Vamos ver a relação entre porcentagens e frações. A palavra porcentagem representa ligações estreitas com a ideia de fração, uma vez que significa partes de 100. Ora, se é parte de um todo, então é uma fração. Vamos compreender melhor a relação entre porcentagem e fração. Está dizendo aí que uma porcentagem é uma fração. Vamos entender isso melhor. Definição de porcentagem. Se x é um número real, então x% representa a fração de x sobre 100. Está dizendo que uma porcentagem é igual a uma fração com denominador 100. Isso significa que, vamos ver alguns exemplos. Significa que 13% é igual a 13 centésimos. E 13 centésimos é igual a 13%, lógico, né? 5% é igual a 5 centésimos. 99% é igual a 99 centésimos. Está mostrando aí o que a definição disse. Uma porcentagem é igual a uma fração com denominador 100. E essas frações com denominadores 100, elas são chamadas de frações centesimais, ou seja, uma porcentagem é igual a uma fração centesimal, tá certo? Vamos continuar. Para facilitar os cálculos, as frações que representam porcentagens, elas podem ser simplificadas como? Fazendo a simplificação da fração centesimal, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Foi assim que foi ensinado em sala de aula, como fazer uma simplificação de uma fração, tá certo? Por exemplo, 25%, primeiramente transforma-se em uma fração centesimal. Quanto é? 25 sobre 100. E nós vamos procurar um número que divide o 25 e o 100 ao mesmo tempo. Tem que ser dividido por um mesmo número, de preferência por um maior número possível, que vai logo direto para a fração irredutível, tá certo? Fração irredutível é quando não pode ser mais simplificada. O 25 e o 100 pode ser simplificado pelo 5 e pelo 25, mas vamos simplificar por 25. Nesse exemplo aí, o numerador e o denominador foram divididos por 25. Vamos ver. 25 dividido por 25 é igual a 1. 100 dividido por 25 é igual a 4. Pronto, a fração está simplificada. Ela está na forma irredutível. Não pode ser mais simplificada. 30% é igual a 30 centésimos. Vamos fazer a simplificação de 30 centésimos. Vamos dividir o numerador e o denominador por 10, tá certo? Poderia ser dividido por 5, tá certo? Mas vamos dividir por 10. 30 dividido por 10 é igual a 3.
100 dividido por 10 é igual a 10. 3 décimos. A fração está na forma irredutível, não pode ser mais simplificada. Um outro exemplo, 80% é a mesma coisa de 80 centésimos. Vamos fazer a simplificação de 80 centésimos. Vamos dividir por quanto? Dá para dividir por 2, dá para dividir por 5, dá para dividir por 10, mas eu vou dividir por 20, tá certo? Para que a fração fique logo na forma irredutível, não precisar mais ser simplificado, porque caso a gente divida por 2, faz uma nova simplificação. Se dividir por 5, tem que se fazer uma nova simplificação. Por isso que é aconselhável pegar o maior número possível para a fração ficar logo na forma irredutível. Nesse caso aí é o 20. 80 dividido por 20 é igual a 4. 100 dividido por 20 é igual a 5. Cálculo de porcentagens. Vamos ver como se calcular uma porcentagem. Como a porcentagem pode ser escrita na forma de fração, podemos realizar facilmente cálculos que envolvam essas ideias. Veremos alguns exemplos de como isso pode ser feito. Vamos lá para o exemplo. Vamos calcular 36% de 25. Como a gente calcula 36% de 25? Da seguinte maneira. Vamos transformar o 36% em uma fração centesimal, que é 36 sobre 100, e multiplicar pelo número dado, que no caso aí é 125. Aí faz uma multiplicação normal. 36 vezes 125 é igual a 4.500. O 100, no caso aí, está sendo multiplicado por 1. O denominador de 125 é 1, que fica 100. Aí vamos fazer a divisão de 4.500 por 100. Para facilitar, como terminos não termina em zero, aí você pode eliminar 0 com 0 e 0 com 0. Ficou quanto? 45 dividido por 1, que é igual a 45. Então, 36% de 125 é igual a 45. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo. Quanto seria 42% de 80? Faz da mesma forma, transforma o 42% em uma fração centesimal, que fica 42 sobre 100, e multiplica pelo número que é 80. 42 vezes 80 é 3.360 sobre 100, certo? No caso aí, nós vamos eliminar apenas um zero, porque o numerador só tem um zero no final, não tem dois. Tem que ser 0 com 0. Então ficou 336 dividido por 10. Uma divisão por 10, basta você deslocar uma vírgula da direita para a esquerda, contando apenas um número, que é chamado de casa decimal, tá certo? Como 10 só tem um zero, certo? Você conta uma casa decimal da direita para a esquerda. E fica dessa forma. Contou apenas para o 6. Então, podemos concluir que 336 dividido por 10 é igual a 33,6. E a porcentagem de 42% de 80 é igual a 33,6. Tá certo? Então, é dessa forma que se calcula uma porcentagem. Vamos ver aqui uma aplicaçãozinha em um problema. Sabe-se que 55% dos estudantes de uma sala são do sexo feminino. Como na classe há 40 estudantes, quantas meninas há nessa sala? Então, são 40 estudantes e 55% delas são do sexo feminino. Eu quero saber quantas alunas possuem nessa sala. O que a gente vai fazer? 55 dos alunos são do sexo feminino, ou seja, número de meninas, 55% de 40. Então, a gente vai calcular 55% de 40. Como? Da mesma maneira que já foi ensinado anteriormente. Primeiramente,
transforma o 55 em uma fração centesimal, que fica 55 sobre 100, e multiplica pelo valor dado, que é 40. 55 vezes 40 dá 2.200 sobre 100. A multiplicação do 100 se dá por 1. O denominador de 40 é 1. Para facilitar, elimina os zeros. No caso aí tem 2 zeros em cima e tem 2 zeros embaixo, que é do 100. Então ficou 22 sobre 1, que é igual a 22. Portanto, podemos concluir que na sala há 22 meninas, 22 alunos do sexo feminino, tá certo? E se eu perguntasse, e tem quantos meninos? Tá certo? Se tem 55 meninas, vai ter 45 meninos, não é isso? Mas não precisa mais calcular a porcentagem, você vai pegar apenas 40 e vai diminuir do número de meninas, que é 22, que vai dar quanto? Vai dar 18, não é isso? Então tem 22 meninas e 18 meninos. Não tem erro, sem problema. Caso apareçam questões para serem resolvidas nesse estilo, vocês já sabem, tá certo? Assim, podemos afirmar que nesta sala há 22 alunos do sexo feminino, sem problema, tá certo? Só para concluir. Certo? Esse foi o nosso conteúdo sobre porcentagem, da maneira rápida, da maneira breve, é uma videoaula de apresentação. E vou deixar bem aqui uns desafios para vocês, tá certo? Para vocês responderem. Eu peço que assistam o vídeo novamente, tá certo? Para poder responder essas questões. Primeiro, escreva a porcentagem em forma de fração com denominador 100. Simples, não é isso? Que eu expliquei que toda porcentagem é igual a uma fração com denominador 100. No caso de dúvida, revê o conteúdo novamente. Segundo, escreva as frações em forma de porcentagem. Aí é só o inverso, tá certo? A primeira é em forma de fração com denominador 100 e a segunda é em forma de porcentagem. Terceiro, calcule o valor das porcentagens, tá certo? Então, eu quero 70% de 200, na letra B, 15% de 60. E a quarta questão, em uma turma de 40 alunos, 45 são meninos. Quantos meninos e meninas tem nessa turma? Eu quero os dois valores, os meninos e as meninas, tá certo? De acordo com a última explicação. Só um detalhe na primeira. Quando você transformar as porcentagens em frações com denominadores 100, eu peço que vocês tentem fazer a simplificação da fração, tá certo? Tentem simplificar conforme foi ensinado, tá certo? Então, a nossa videoaula foi essa. Agradeço a atenção. Espero que tenham gostado. Eu vou estar aqui todo momento durante a aula para tirar algum esclarecimento, alguma dúvida. Podem entrar em contato comigo, até mesmo no meu privado, tá certo? E eu teria o maior prazer em atender, tá certo? Obrigado, boa tarde e até a próxima aula, tá certo?